Queria começar fazendo uma reflexão aqui com você. Vou descer para fazer uma pergunta. Aí a gravação aí, irmão, é duro. Eu sei se você já parou para pensar assim, ó. Se eu perguntar para você, irmão, vai acabar o culto, eu preciso que você me indique um lugar para comer. Qualquer lugar. Você vai me indicar um lugar, vai ou não vai? Porque aquele ambiente foi bom para você, foi ou não foi? Não tem merchan, não tem nada não. Vamos supor. Pastor, um lugar aí, para mim ir depois aí, da cidade, que o senhor acha bom? Um espetinho, qualquer lugar aí. O Dona Amélia. Por que lá? O Dona Amélia é um lugar bom, né? Aconchegante, serve pizza, qualquer tipo de pizza. Enquanto você espera ter um Wi-Fi, sim ou não? O Wi-Fi é importante ou não é, irmão? Fala a verdade, mano, não é pecado não. É, né, irmão? A gente fica no celular. Aí, eu quero que você raciocina comigo aqui. Se você pedir para mim um lugar para mim te indicar, eu vou te indicar alguns espetinhos aí da cidade que eu gosto muito. Por quê? É barato, é gostoso, sai rápido, tem um Wi-Fizinho para você ficar lá. Então quando eu chego no ambiente lá, nesse ambiente que eu poderia te indicar, que o pastor está indicando para mim, o que esse ambiente proporcionou para o pastor Tiago e para a família dele? Quando ele chegou, é um ambiente bom, pizza boa, tem um Wi-Fi, às vezes a luz é boa, o atendimento veio rápido, você estava com muita fome. Quem que gosta de esperar aí, irmão, para vir um hot dog, para vir um lanche? Você gosta de esperar ou não? Muito tempo? Se vem rápido é melhor ainda, é ou não é? O que aconteceu com esse ambiente? Quando esse ambiente que você foi com a tua família, seja numa viagem, algum lugar que você foi comer um lanche, quando esse ambiente ele abraçou você, o que acontece quando o ambiente te abraça? Hã? Matou a charada, hein, irmão? Fala aí, o quê? Você indica para o seu... A primeira coisa é o quê? Quando o ambiente abraça você, primeiro você volta, sim ou não? Por quê? É bom, é barato, sai rápido, o ambiente te abraçou. Segundo, aquilo que é bom a gente indica, sim ou não, irmão? Então, eu queria compartilhar com você hoje sobre o ambiente do Santo dos Santos, sobre o ambiente da relação com Deus, e sobre a gente restaurar a prática diária de ir ao Santo dos Santos diariamente. Porque nos relacionarmos com Deus, com o Espírito Santo e com a palavra, é questão de sobrevivência para os dias de hoje, sim ou não? Tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está ouvindo, tudo que a gente está lendo, toda a informação que eu e você estamos recebendo, está deixando a gente ansioso, sim ou não? Desesperado, sim ou não? Você viu que o pastor ministrou aqui? Medo da onda, medo do barco. Às vezes a gente já sabe, tem experiência, mas a gente tem medo. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, irmão. Quando você lembra de hospital, o que você lembra? É gostoso ir no hospital? É um ambiente que te abraça? Muitas vezes a gente trata o Santo dos Santos com esse sentimento. Alguma coisa aconteceu e a gente não vai para o Santo dos Santos com o mesmo sentimento de tipo, nossa, que ambiente gostoso, eu não quero sair da presença de Deus, eu não quero deixar de me relacionar com o Espírito Santo. Quem gosta de ir na farmácia, irmão? Principalmente à noite, domingo, para comprar uma coisa que você está faltando aí, que você precisa muito, é o dobro do preço, é ou não é, irmão? É gostoso esse ambiente? Ele te abraça? Primeira coisa que você entra na farmácia, o que você faz, irmão? Vai na balança, não vai? Já dá uma coisa ruim, sobe na balança e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Está amarrada essa balança, é ou não é? Aí você vai comprar um negócio, preço, dobro do preço. Quando o ambiente te abraça, você sempre volta. Quando o ambiente te abraça, você leva outros, você indica outros. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai levar ninguém a Cristo, você nunca vai levar ninguém ao lugar de intimidade se você nunca esteve lá. Amém? E a gente às vezes está empolgado, está motivado, quer falar de Jesus, mas nós precisamos nos relacionar com Deus diariamente, conhecer o ambiente de Deus, conhecer o ambiente de relação com Deus, voltar diariamente para pegar o pão diário.
Só assim, conhecendo esse caminho, o caminho, a verdade e a vida, a gente consegue trazer outros. É ou não é? Eu dei 2 exemplos para você. Ambientes que nos abraçam, então a gente cria o hábito e a disciplina de sempre voltar. E ambiente que a gente não quer ir, a gente só vai porque a gente precisa mesmo. Eu preciso muito comprar um remédio, aí você vai para lá, porque não tem como, você tem que comprar um remédio, você tem que comprar na farmácia. Ou se está mal demais, você tem que ir no pronto-socorro. Mas não é um ambiente bom, não é aquele ambiente que você quer ficar. É ou não é? Deus quer restaurar esse altar dentro de nós. Sabe por quê? Eu não vou nem abrir. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem pode dar um glória a Deus aí, irmão? Você é a casa de Deus, você é a morada de Deus, você é o lugar da habitação de Deus. Bate no seu peito assim e fala: eu sou o templo do Espírito Santo. A gente está aqui numa noite como essa, adorando a Deus, ouvindo direções, ouvindo palavras que nos motivam. Irmão, quando o ambiente te abraça, o que você faz? Você volta. Mas você não só volta, você traz outros com você. É ou não é? E a Bíblia fala assim, meu Deus do céu. Eu vou ter que tirar. Pois eu bebo aqui. E a Bíblia fala assim, para você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. E Deus quer restaurar isso em nós. Você que já tentou perder peso uma vez na vida, tentar mudar o alimento, para tentar melhorar a tua saúde, você sabe do que eu estou falando. Ter disciplina é muito difícil. E ter a disciplina da oração, de ir diariamente ao ambiente que Deus te abraça, ao ambiente que Deus se revela como Pai para você, é muito difícil, irmão. Sabe por quê? Por quê, Alexandre? Porque diariamente eu enfrento uma batalha na minha vida e você também enfrenta. É a batalha da carne contra o Espírito. Mas quem vence a batalha da carne contra o Espírito? Aquela que eu alimento mais. Os irmãos participam e acertam e matam, é isso aí, irmão. Você vai vencer a batalha da carne contra o Espírito, e o teu Espírito vai vencer, e você vai voltar diariamente ao Santo dos Santos, para se relacionar com o teu Pai, se você alimentar o teu Espírito. Então, no lugar secreto, no ambiente da intimidade, é que nós experimentamos e nós conhecemos o nosso Pai na intimidade. Por quê? Porque o cristão não chama Deus de Deus. O cristão, na verdade, ele chama Deus de Pai, por meio de Jesus Cristo. Outras religiões falam, Deus, o Deus tal, Deus. Nós chamamos Deus de Pai, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, e abriu para nós um novo e vivo caminho, e eu e você podemos entrar pelo novo e vivo caminho. Dá um aleluia aí, irmão. A hora que a gente quiser, você vai diante de Jesus, e deixa esse ambiente abraçar você, e deixa essa presença encher você, e abraçar você, e mudar toda a tua história. Mas às vezes é como eu estou falando aqui, a nossa carne grita, e é muito difícil a gente ter essa disciplina espiritual da oração. Orar. Entrar para dentro, a Bíblia está falando, irmão, de arroz e feijão. Arroz e feijão, algo que te sustente, algo que te fortalece. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é porque quando a gente está orando, a gente está buscando a Deus, a gente está tentando andar com Deus, a gente está cheio do Espírito, nós temos que tomar muito cuidado com a tentação de se sentir empoderado. Você não vai para o secreto, você não ora a Deus, você não busca a Deus, você não se relaciona com Deus aqui, simplesmente para se sentir poderoso e empoderado, para viver a tua vida lá fora. Você vai para o secreto para buscar um Deus que tem todo o poder. Você entendeu ou não, irmão? O Deus que tem todo o poder,
em você vai fazer com que você possa todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. Quem está entendendo aí, irmão? Dá uma olhada para a pessoa do seu lado e fala assim: cuidado com a tentação. Fala para ele aí. De se sentir bom demais. Fala aí, irmão, porque bom é Deus. E às vezes é um sentimento, irmão, é um sentimento de Lúcifer, do diabo, que talvez a gente se pega sendo seduzido e tentado por ele. Não, pastor, porque eu não perco um culto, pastor Tiago, mas eu sou merecedor, né? Deus tem que me abençoar. Não, senhor, Deus não é obrigado a fazer nada por você, porque Ele já fez. Você já tem a graça. Os sinais de Deus, as bênçãos de Deus, elas vão correr atrás de você, irmão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar restaurar a relação com Deus e voltar à prática das primeiras obras, irmão. Mas olha aqui, ó, irmão, as práticas simples da vida. Senão você não vai suportar olhar tudo que você está olhando, ouvir tudo que você está ouvindo. Você vai ficar ansioso, você vai ficar desesperado. O que a ansiedade ela faz com a gente, irmão? Ela faz a gente querer tomar o controle de Deus, sim ou não? Hã? A ansiedade faz a gente querer ser provedor da nossa vida, sim ou não? Se Deus não está fazendo, você já, é porque eu acho que era Satuba, porque eu acho que é isso, porque eu acho que é as estatísticas, eu acho que é o que a Globo falou, que o Datena falou. Irmão, quem frutifica o tempo todo, quem tem relação com o Pai, quem conhece o ambiente do Santo dos Santos, não depende de estatística. Quem conhece o ambiente da intimidade e diariamente vai no ambiente da intimidade e ainda leva outros ao ambiente da intimidade porque sabe o caminho, não depende do que está todo mundo falando aí. Você está entendendo, irmão? Deus tem algo com você. Você tem um privilégio. Qual é o privilégio? Ser filho. Então, Deus não é somente um Deus como todas as religiões dizem e até os evangélicos dizem. Deus, Ele é o seu Pai, porque por meio de Jesus Cristo você tem o privilégio de ser chamado de filho de Deus. Aleluia ou não? Tome muito cuidado com a sedução e tome muito cuidado com a tentação de se sentir e de se achar empoderado demais. Nós só vamos para o secreto para buscar o Deus que tem todo o poder, o Deus que pode tudo, e de fato Ele pode tudo. Então entra no teu quarto, olha aqui, irmão, fecha a porta do teu quarto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Isso não quer dizer que se você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e falar com Deus e ter uma vida de oração e ter uma vida de intimidade, isso não quer dizer que você vai ter que você tem direito a recompensas na vida. Essa é a causa da frustração das pessoas, não é? Camarada vem numa célula, vem no culto, não perde um culto, serve a Deus, toca para Deus, trabalha para Deus, está pregando, está falando de Jesus, o que ele se sente? Merecedor de colocar e de espremer Deus na parede, achando que Deus tem que dar para ele aquilo que ele quer, na hora que ele quer, sim ou não, irmão? E tem gente que está se frustrando por causa disso ou não? Deus não quer que você se frustre. Deus não tem frustração para você. Deus tem uma vida abundante, uma vida de plenitude. Deus tem uma história linda para a tua vida. Amém ou não, irmão? Segundo, não é porque a gente busca Deus, se relaciona com Deus e tem o privilégio de ser um filho de Deus, que nós podemos nos achar melhores do que os outros, né? Porque aí isso encaixa com a segunda parte que eu vou entrar aqui. Nós não podemos nos achar melhores do que os outros. Ah, mas porque o camarada lá é outra religião, aqui é outra pessoa, porque vai, é o inferno, porque vai para o inferno, irmão. Eu quero compartilhar com você o que eu acho que é, na minha opinião hoje, é o maior problema que a gente enfrenta. O maior problema que a gente enfrenta é a gente chegar onde Deus está colocando a gente. Se eu sair perguntando tua profissão e aonde você trabalha, aonde Deus te colocou, o nosso maior problema é chegar nas esferas da sociedade e chegar nesses lugares como evangélico.
E uma diferença totalmente diferente é chegar na esfera da sociedade, é chegar lá onde Deus te colocou, como um filho de Deus, para ser Cristo, para umas pessoas que estão sofrendo. Quem está entendendo aqui, irmão? Dá para entender? É totalmente diferente. É totalmente diferente o médico querer ser médico e ter um salário maravilhoso, mas ele simplesmente ser um médico evangélico. E outra coisa totalmente diferente é ele ser um médico que estudou, que ganha bem, que batalhou, mas é um médico que entende o que é ser um Cristo lá. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: você tem Cristo no nome, você tem Jesus no teu nome, você carrega Jesus no teu nome. Fala para ele aí, irmão. Quem está entendendo aqui, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Para mim essa é a maior dificuldade. E para mim, é por isso que às vezes a conta está chegando para a igreja. Porque todo mundo só quer ser pastor, porque todo mundo só quer ministro, todo mundo só quer ser ministro de louvor, mas o camarada não quer ser um advogado que representa Cristo. Ele não quer ser um mestre de obra, mas que ele seja um Cristo para as pessoas que estão à volta dele e estão sofrendo. Porque a Bíblia diz que existe uma multidão sem pastor. E Deus tem algo para você, mas o que Deus tem para a tua vida? Deus quer te levantar para que você seja Cristo para uma multidão que está sofrendo lá fora. Você entende, irmão? Então quando o ambiente te abraça, você sempre volta. Você nunca vai levar ninguém ao Santo dos Santos, você nunca vai levar ninguém se você nunca esteve lá. Tome cuidado com a sedução, tome cuidado com o sentimento de se sentir poderoso demais, porque você busca Deus, e quando você se sente poderoso demais, você muitas vezes talvez pode correr o risco de se sentir melhor do que todo mundo que está à tua volta. Se você quer ser o maior, você tem que servir todo mundo, você tem que ser o menor. Se você quer ser o primeiro, você tem que servir todo mundo, comer por último. Amém ou não? Glória a Deus. Você está vendo, irmão, como que ser um Cristo para uma multidão que está sofrendo lá fora é muito difícil. Por quê? Requer de mim e de você uma morte da nossa carne, uma renúncia da nossa carne. Amém ou não? Glória a Deus ou não? Então não adianta a gente querer ser, não adianta a gente querer fazer. Cara, nós precisamos, irmãos, nos enraizar no mais profundo com Jesus, irmão. Porque como o pastor Tiago diz, quando a ventania vir, quando as fortes tempestades virem, você está enraizado em Jesus. Amém ou não? Quero falar a segunda coisa para você. Olha só, o reflexo de uma vida devocional com Deus, no teu quarto, na tua moto, no teu trabalho, no sofá da tua casa, ainda que seja 10 minutos, irmão, começa a restaurar esse tempo de intimidade com Deus. Então, não peque pelo excesso de querer chegar diante de Deus e ficar falando, buzinando no ouvido do teu pai, que já conhece e sabe o que você precisa. E a Bíblia diz que tudo já é seu. Então para de se desesperar e para de ficar pedindo, irmão, aquilo que já é seu. Quem está entendendo aqui, irmão? Você tem o privilégio de ser filho de Deus. Você pode entrar pelo novo e vivo caminho. Começa a pedir sensibilidade para o Espírito Santo, para quando você chegar diante de Deus, muitas vezes você só chegar diante de Deus e não precisar falar nada, só ouvir. Quem aqui só ouviu? Você já conseguiu um dia só ouvir? Levanta sua mão aí, vamos ver. Só ouvir só. Você não tinha forças, você estava fraco, mas a Bíblia diz que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu chego diante dele e reconheço quem eu não sou, ele me faz ser alguém. Porque quando eu olho para Jesus, eu enxergo quem eu sou. Amém ou não, irmão? Amém. Quando eu vou para Jesus e eu olho diretamente nos olhos de Jesus, eu enxergo quem eu sou. E também descubro quem eu sou. E quem que você é? Você é um Cristo. Porque tem uma multidão lá fora que está sofrendo porque ela não tem pastor. Não aleluia, irmão? Não glória. Você não quer viver isso não, irmão? Carregar umas cruzes,
tomar umas pancadas por causa de Jesus, tomar uns dedão apontando para você. Ih, mas você? E aquilo lá que você fazia? Ah, e aquilo outro? Isso não importa, irmão. Quando você olha para Cristo, você enxerga quem você é. E quem que você é? Você é um Cristo para uma multidão que está sem pastor lá fora. Agora tem uma diferença, pelo amor de Deus, irmão, entende isso? A diferença é gigante. Se você simplesmente chegar como um evangélico, você precisa chegar como um filho de Deus. Você precisa chegar lá como alguém que entendeu o que é ser um Cristo para aquelas pessoas que estão sofrendo. Ô irmão, vamos falar a verdade aqui, só nós aqui. Tem muita gente com nojo de evangélico, não tem? Dá até vergonha. Tem muita gente, irmão. Tem um amigo nosso que foi fazer uma entrevista, ele estava preparado, 2 pessoas para a vaga, ele preparado, ele falou, salário bom, aqui eu vou fazer diferença, meu Deus do céu, é isso aqui. Aí a mulher antes da entrevista falou assim, quem aqui é evangélico? Olha só, evangélico. Aí ele falou, meu Deus do céu, é para mim esse negócio, eu sou evangélico, eu. E ele preparado, irmão. A mulher falou assim, ó, pode sair da sala porque crente não trabalha comigo. Esse termo evangélico, na verdade, é só aqui no Brasil, né? É cristão. Ou você é cristão católico, ou você é cristão protestante. Nós somos protestantes, zelamos pela verdade do evangelho, cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, sim ou não? Existe uma diferença entre você chegar lá, como mais um no meio da multidão, e entre você chegar lá sabendo quem você é. E você é Cristo, porque tem uma multidão sofrendo. Amém, irmão? Amém. Então no lugar secreto nasce a nossa relação com Deus. Mas você tem o privilégio de chamar Deus de Pai, porque Jesus pagou o preço por mim e por você. Amém? No secreto, no teu quarto, no ambiente que te abraça, que é gostoso voltar, você começa a observar, irmão, olha aqui, ó, que olhando para Jesus, você enxerga quem você é, e aí você se torna um Cristo. Então no ambiente de intimidade e de adoração, você se relaciona com o Pai e se assemelha com Jesus. Aleluia. No secreto eu sou cheio do Espírito Santo, e orar é ir ao Santo dos Santos, diariamente. Então eu poderia falar, talvez trazer outras palavras, recados aqui de Deus para a sua vida, mas se você não voltar às práticas das primeiras obras e experimentar as coisas simples em Deus, você não vai experimentar as coisas grandes que Deus tem para você, infelizmente. Os dias são maus, as pessoas são más, muita coisa vai piorar, e nós vamos precisar ficar com a verdade da palavra de Deus, irmão. E só vai conseguir ser de verdade aquelas pessoas que diariamente se relacionam com o Pai no ambiente da adoração. Que aquela pessoa que diariamente vai para Jesus, olha para Jesus, enxerga quem ela é, e ela não é melhor do que ninguém. Nós ainda estamos em obras. Você não é poderoso. Você vai para o lugar da intimidade para buscar o Deus que tem todo o poder e que te fortalece. Glória a Deus. Quem entendeu até aqui? Às vezes eu converso com as pessoas, eu não sei se isso já aconteceu com você, Matheus. Você conversa com o camarada, e aí, como eu me converti há 20 anos, e às vezes eu encontro uma pessoa que era da igreja, ou que tocava, ou que pregava, e a pessoa saiu, ela desistiu, ela parou de seguir Cristo. Aí conversando com essa pessoa, que já foi milhares de pessoas que eu conversei, e me falaram a mesma coisa. E elas falaram assim, então cara, eu não estou indo na igreja não, porque lá na igreja, igreja ninguém presta, né cara? Igreja nenhuma nenhuma igreja presta, os pastores e tal, você sabe como é que é a igreja, né? Geralmente essa pessoa faz assim, ó, mas Deus conhece o meu coração. Já aconteceu com você, irmão? Eu estou orando em casa, eu estou orando no meu quarto. Com quem que já aconteceu isso aqui? Deixa eu ver, se foi só comigo. Nossa, com um monte de gente. Não é assim, irmã? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu estou orando no meu quarto. Mentira, irmão. Você sabe por quê?
Porque quem entra no quarto, fecha a porta do quarto e fala com o Pai no secreto, a pessoa que tem intimidade com Deus, no ambiente de adoração, você sabe o que ela quer? Você sabe o que é forte na vida dessa pessoa? O desejo de congregar em comunidade e em família. Então esse papinho de que eu não estou indo na igreja, viu, Mateus? Porque ninguém presta, porque a igreja... Não, mas aí eu oro com Deus, eu oro a Deus no meu quarto, Deus fala comigo. Não, a Bíblia diz que se você tem vida relacional com Deus no secreto, no teu quarto, o reflexo disso é querer viver em família, é querer congregar, é não perder o costume de congregar. Quem dá um glória a Deus aí, irmão? A Bíblia fala aqui, ó, Hebreus 12, 25, olha o que a Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia está chegando. Hebreus 10, 25. Olha para a palavra, para a pessoa do seu lado e exercita isso. Anima ele com alguma palavra. Fala para ele: não desiste não. Olha, não falta não. Essa semana Deus vai fazer algo com você. Dá uma palavra de ânimo aí para ele, irmão. A Bíblia fala isso. Amém? Irmão, olha aqui para mim. A Bíblia está dizendo aqui: não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir o culto, de cultuar a Deus. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que o fim está chegando. Ó, deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui, irmão. A conta não fecha. Quem vive oração com Deus no quarto, no ambiente de adoração, quer estar em comunhão uns com os outros em família. Amém? Como corpo, como igreja. Aleluia ou não? Você quer estar junto. O hábito de adorar a Deus, a disciplina de orar a Deus, vai gerar em você o hábito de querer estar em comunhão com a família. Glória a Deus ou não? A Bíblia está falando, irmão, que os últimos dias nós precisamos animar uns aos outros. Você sabe por que você está nesse culto aqui hoje? Primeiro, porque Deus tem um propósito. Deus quer animar você, Deus quer restaurar você. Deus quer falar para você: se você quer sobreviver com a verdade do Evangelho até os últimos dias, você tem que ter uma vida de relação com Jesus, para se parecer com Jesus, para ser Jesus para quem está sofrendo lá fora. Simples assim. Se não serve para você, você vai continuar andando no meio da multidão. Você não vai dar um passo para fora da multidão para querer andar como um discípulo de Jesus. Eu estava lendo a história de Paulo, em 2 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 4, onde ele diz assim, ó: pregue em tempo e fora de tempo, porque nos últimos dias as pessoas vão sentir coceira no ouvido, nos últimos dias as pessoas vão dar as costas por evangelho. Que evangelho? Esse evangelho que o pastor Tiago prega, esse evangelho que eu estou pregando aqui para você, o evangelho de um Jesus que é simples e profundo, e que quer restaurar a oração em você, quer restaurar o altar da oração, quer restaurar o ambiente de intimidade, quer restaurar em você o costume de voltar a congregar, de se apaixonar pela igreja, de se envolver com a obra da igreja. Aleluia, amém ou não, irmão? Glória a Deus ou não? Deus tem algo para você, irmão. Se anima aí. Não desista, não pare. A Bíblia diz assim, olha aqui para mim, ó, Hebreus 12, 2: e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou o sofrimento, e hoje ele está à destra do Pai. Então, quer ficar com a verdade do Evangelho? Quer comer do pão diário de Deus diariamente? Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso exemplo de fé. Jesus é o modelo do Evangelho. Jesus é o modelo a seguir nos últimos dias. Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um aleluia aí. É simples. Jesus é o modelo. Não adianta complicar, né?
Então Deus quer restaurar isso em nós. Então quem tem vida no quarto, quem tem vida de oração e de intimidade, quer estar junto em família e quer estar vivendo como igreja, e que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Amém ou não? Eu sou de um outro ministério, mas isso é apenas uma placa. Eu faço parte da família de Cristo junto com você. Aleluia ou não? Tem gente que não leva a pessoa de outra igreja. O pastor Tiago tem visão do reino, tem a visão de Jesus, por isso que ele me chama para vir aqui, porque nós fazemos parte da mesma família, família de Cristo. Então não perca o costume de congregar. Quem não quer congregar é porque não está orando, irmão, simples assim. Quem não quer congregar é porque perdeu o caminho de como chegar num ambiente de adoração e de comunhão. O ambiente de comunhão é esse aqui. Então fala assim comigo: ser igreja, vamos lá, ser igreja é se exercitar em comunidade. Olha aqui para mim, ó, ser igreja é entender que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Olha aqui para minha mão, os dedos são iguais, irmão? Um diferente do outro, sim ou não? Mas eles se completam quando eu pego o microfone, um precisa do outro, sim ou não? Entendeu aí? Isso é se exercitar em comunidade. Então a conta não fecha. Esse papinho de que eu não vou à igreja nenhuma porque ninguém presta, mas eu estou falando com Deus no meu quarto, mentira. Porque quem fala com Deus no quarto, quem fala com o Pai no ambiente de adoração, quer estar no ambiente dos santos, em comunhão, em família, não quer perder o costume de congregar, e não quer perder o costume de se animar uns aos outros nos últimos dias. É palavra, irmão, é Bíblia, é orientação de Paulo para a igreja. Olha aqui, às vezes a gente quer ser relevante, quer bombar lá fora, quer fazer a diferença. Eu quero falar de Jesus para todo mundo. Não, primeiro restaure o altar, restaure o ambiente da intimidade, restaure o ambiente da adoração, aonde quando você olha para Cristo, você enxerga quem você é. Restaura esse ambiente aqui, ó, essa comunidade aqui, ó, em família, em comunhão, uns diferentes dos outros, mas o amor de Jesus nos une. É igual quem casou, né, irmão? Sou tão diferente da minha esposa é tão diferente de mim, às vezes ela tem que aguentar umas coisas de mim, irmão. É ou não é? Sou diferente dela, mas o que nos une? O que nos uniu? O amor de Cristo. Uniu os propósitos, sim ou não? Então, Jesus quer restaurar isso em nós. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem missão. Então quando a gente, presta atenção, quando a gente conhece o ambiente da intimidade e vai nele diariamente, se relaciona com o Pai, olha para Cristo, se assemelha com Cristo, isso gera uma paixão, uma fome, um desejo de estar aqui, irmão, pelo menos todo domingo, de estar aqui, de se envolver na obra de Deus, chegar e falar: pastor, o que eu posso fazer? Deus quer te usar na tua singularidade, com aquilo que você tem de melhor, irmão. E tem gente que às vezes sabe sorrir como ninguém. Tem gente que tem condições para investir no reino de Deus. Tem gente que vem e dá o talento de tocar. Tem gente que vem e dá o talento de abraçar. Isso é se exercitar em comunidade. Ó minha mão. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Lembra que eu falei ali atrás? Cuidado com a tentação de se sentir poderosão. Cuidado com a tentação de se sentir melhor do que o outro. Nossa, Alexandre, por quê? Porque acontece. Eu já me senti assim. Todo mundo aqui já sentiu uma pontinha do sentimento do diabo, de querer ser igual a Deus. E a Bíblia fala que Cristo não usurpou, Ele não quis ser. E a Bíblia fala aqui, para nós termos a mesma maneira de pensar que Jesus teve, a mente de Cristo. Agora eu vou partir para a conclusão aqui. Quando eu entendo sobre o ambiente da adoração, quando o ambiente te abraça, o que você faz, irmão? Volta. E aí você decora o caminho, você vai todo dia, o que você faz depois? Você leva outro, sim ou não?
Isso gera paixão, isso gera o que a gente leu aqui no versículo de Hebreus 10, 25. Não perdemos o costume de congregar. A Bíblia está falando para animar uns aos outros, porque os dias são terríveis. Aí eu quero que você pense aqui comigo, agora na conclusão. Pensa eu e você ouvindo isso aqui, e a gente saindo aqui fora das quatro paredes agora. O que é ser igreja fora da igreja? Você é a igreja, sim ou não? Eu sou a igreja. Esse ministério aqui, esse prédio, ar-condicionado, essa luz, filmagem, banda, aquário, isso aqui, irmão, é a instituição, é a igreja, com parede, cuida de você, precisa de recurso, cadeira que você está sentado, o ar, precisa que a gente seja fiel ao nosso dízimo, à nossa oferta, porque você não faz a obra com emoção só, entendeu, irmão? Com romantismo, a conta chega. Na sua casa não é assim? Não vem boleto do apartamento, condomínio, do carro, não tem? Na hora que vem você fala, meu Deus, já chegou. E tá assim, não tá, irmão? Quando minha esposa, irmão, pagamos lá, já chegou do mês que vem. Não é possível. Então, nós temos o desafio, se a gente entender essas duas partes aqui, nós vamos começar a entender um pouco o que é ser igreja fora da igreja. Você é o corpo de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você vai se mover como Cristo lá fora, para ser Cristo para uma multidão que está lá fora sofrendo. Sim ou não, irmão? Tem gente que trabalha com você, estuda com você, que muitas vezes elas estão à sua volta. Está sofrendo ou não está, irmão? Vamos falar a verdade. Está desesperado ou não está? O que diz em Romanos 8,19? Diz assim, ó, que há uma expectativa, uma ardente expectativa da criação, pela manifestação de quem, irmão? Dos filhos de Deus. O que eu falei lá no começo? Você é o quê? Filho de Deus. Você não tem o privilégio de chamar Deus só de Deus, você tem o privilégio de chamar Deus de Pai, e a Bíblia fala que Ele é Pai nosso, porque Cristo abriu o caminho para você. O que é ser igreja fora da igreja? O que é ser um Cristo fora das quatro paredes? Eu vou dizer para você, se você quiser anotar, você anota aí. Para resumir é assim, ó. É representar uma comunidade de pessoas que tiveram uma experiência com um amor paterno de Deus. Você não está sozinho, você não é órfão. O que é ser igreja fora da igreja? O que é ser um Cristo lá onde Deus te colocou? É ser alguém que representa uma comunidade de pessoas que tiveram uma experiência com o amor paterno de Deus, irmão. Você tem noção que o Filho de Deus pode tudo? Ele chega diante de Deus a hora que Ele quer, irmão. Tomando banho, na moto, andando a pé. O Filho de Deus tem o privilégio de falar com o Pai a hora que Ele quiser. Você entendeu, irmão? Irmão, se entender isso aqui, eu já fico feliz. Você representa uma comunidade de pessoas que tiveram uma experiência com o amor de Jesus. Aleluia. Se você um dia encontrou Jesus e teve uma experiência com o amor de Jesus, irmão, você não larga Ele nunca. E às vezes, né, pastor, a gente conhece Deus nos dias mais difíceis da nossa vida, nos dias mais terríveis da nossa vida. Vou contar uma história para você, rapidinho. Há uns anos atrás, minha casa era a família perfeita. Meu pai, diácono da igreja, ficava na porta lá, sorrindo, abraçando as pessoas, minha mãe também. Minha irmã no teclado, meu irmão sentado na cadeira. De repente, 4 horas da manhã, bateram no portão de casa. O patrão do meu pai chegou, olhou para minha mãe, chorando, falou assim: o João bateu o caminhão pegou fogo, e ele morreu carbonizado. Meu irmão caiu no chão, minha mãe desmaiou, e eu só pensava na minha irmã de 13 anos.
Deu uma semana, irmão, trocaram minha irmã, colocaram uma outra pessoa no lugar dela. 40 dias vieram pegar a roupa de obreira da minha mãe, colocaram outra pessoa no lugar dela. E eu fiquei indo firme lá na igreja. Meu irmão não estava mais, meus pais não estavam mais, meu irmão já não vinha mais. E a família evangélica perfeita que montava no carro, de repente o meu mundo virou de ponta cabeça. De ponta cabeça, irmão. Eu pergunto para você, como é que adora? Como é que fala alguma coisa? Mas eu vou falar uma coisa para você. Você sabe por que eu conto com naturalidade? Porque foi o período que Deus mais cuidou de nós, irmão. Porque antes eu conhecia Deus só de ouvir falar e de cantar, e de louvar, e de chapar. Mas naquele momento eu estava conhecendo quem Deus era de verdade. E um dia Deus falou assim para mim, estava triste lá, aquela rotina do pai não vir mais. Minha mãe só chorava, irmão. E a igreja, a comunidade, virou as costas para nós. Na beira do caixão todo mundo te promete um monte de coisa, sim ou não, irmão? Meus tios, a família sumiu, pastor. Eu vou dar um conselho para você, que muitas vezes eu não sei se o pastor costuma falar aqui, mas eu vou dar um conselho para você. É questão de sobrevivência você ter uma vida relacional com Deus, no ambiente da adoração. É questão de sobrevivência você viver em comunidade aqui, ó. Se exercitar, fazer parte do corpo, sabe por quê? Porque nós estamos sujeitos a se frustrar com as pessoas. O pastor falou aqui no começo, pastor, profecia, apóstolo, Hebreus 12:2, olhe para Jesus como autor e consumador da tua fé. Se eu não tivesse experimentado o amor paterno de Deus, eu não estaria representando isso aqui para você hoje. Está entendendo aí, irmão? Eu tinha motivos para meter o pé, irmão. Você está doido, irmão? O pai morrer queimado, ficava na porta, que negócio, que Deus doido que é esse, irmão? Que tira o provedor da minha casa, chegava com arroz e feijão. Tá doido, irmão? Fala aí para mim. Não é para revoltar? Depois de 12 horas que o corpo chegou, o caixão veio lacrado. Eu não lembro quem me levou para minha casa. Eu só lembro que eu cheguei na minha casa. E eu não falo isso porque eu sou bom, porque eu sou empoderado, não. Porque você vai para o secreto para buscar o Deus que tem todo o poder, e o Deus que tem todo o poder é tudo, Ele te fortalece, sim ou não? Eu me lembro que coloquei um louvor, também não lembro do louvor, pastor Tiago, mas eu me lembro que eu dobrei o meu joelho e disse, pai, eu não vou te perguntar o porquê que o Senhor está fazendo isso com a minha família, com a nossa casa, mas eu quero te adorar. Eu quero te adorar. E eu me lembro que no momento mais terrível da minha vida eu consegui adorar a Deus. Não porque eu sou o bambambam espiritual, não. Porque você precisa conhecer o ambiente paterno de Deus. Aí, irmão, você vai começar a entender o que é ser igreja fora da igreja. E ser igreja fora da igreja é representar a comunidade de pessoas que teve uma experiência com o amor paterno de Deus. Ainda que foi no dia mais terrível da sua vida, Deus quer se revelar como pai para você. Eu não sei se o senhor sabe, a gente vai nas escolas estaduais, municipais toda quinta-feira. Essa semana a gente teve em Bem de Abreu, Valparaíso. Quinta-feira que vem agora a gente vai em Buritama, pregar em 3 períodos nos colégios estaduais. A gente fala para mais de 1.000 alunos por dia. Irmãos, já falamos do amor paterno de Deus para mais de 10.000 alunos. É uma geração sem paternidade. É uma geração, talvez teu filho está passando por isso. É uma geração que tem o pai e a mãe em casa, mas o pai e a mãe estão ausentes. Totalmente ausente. E esse menino, ele quer suicídio, ele vê a internet, ele se mutila. Ele está em dúvida se ele é homem, se ele é mulher, o que é, porque o professor está enchendo a cabeça dele. São realidades. Tem gente que está aqui nessa noite, sabe o que ele gostaria, irmão?
Tem gente que está aqui nessa noite que gostaria só de dizer como eu te amo, para o pai e a mãe que não tem mais. Mas tem gente aqui também que não conversa com o irmão, não conversa com o primo. Talvez há um ano não abraça um filho, nem uma mãe, nem um pai. E aí, irmão? Como é que fica cantando, deixa queimar, vem Deus, me enche? Me enche do que, irmão? Se a gente não arrumar algumas coisas na nossa vida. Não dá para a gente carregar algumas coisas com a gente até o final da nossa história, não dá, irmão. O Jesus simples e profundo, Ele está aqui nesse culto aqui desde o começo, falando com você, querendo restaurar em você o costume de congregar, a voltar o hábito e a disciplina de experimentar as coisas simples, no lugar da intimidade, e o lugar da intimidade é onde você sai mais parecido com Jesus, para ser Jesus Cristo, para quem está sofrendo lá fora. Quem está entendendo aqui, irmão? Eu vou acabar já. Então você não tem missão, Deus tem missão. Você faz parte da missão de Deus, com tudo aquilo que Ele tem te dado. Você não tem missão, você não é super-homem, você não é super-evangélico. Deus tem missão, e Ele inseriu você na missão dEle, por isso que você é escolhido. Então o que é ser igreja fora da igreja? É representar uma comunidade de pessoas que tiveram a experiência com o amor do Pai. Aí quando a pessoa, pastor Tiago, está congregando com aquele, está lá no trabalho com aquela outra pessoa que é evangélico, ele não chegou lá como um filho de Deus, ele é um evangélico. Aí é terrível ouvir aquela pessoa. Envergonha o evangelho, envergonha a igreja, mas acontece, irmão, acontece muito. E nós estamos ali para representar alguém que teve uma experiência com o amor de Deus. Não alguém que fala assim, meu Deus, você é evangélico? Não, eu não vendo para evangélico. Eu não trabalho com evangélico. Deus me livre, sai daqui, você é evangélico? Eu tenho um nojo de evangélico. Nós somos cristãos. E nós temos a oportunidade nessa noite de sair daqui chamando Deus de Pai. E de se relacionando com Deus como Pai. Pai, Pai, Pai. E não Deus barbudão que está sentado ali esperando eu errar para me dar uma chibatada. Não, irmão. Te dar um conselho, nessa noite se envolva com o amor paterno de Deus. E depois numa madrugada o Espírito Santo, eu estava chorando, saudade do meu pai física, saudade física dele assim. Meu pai era uma pessoa muito top. Tem gente aqui que talvez não teve uma referência de pai e de mãe. Acontece. Por isso que Deus quer se revelar com você, para você nessa noite, com o amor paterno dele. E eu me lembro que Deus disse assim, eu vou ser o seu pai, cara. Irmão, ouvir aquilo lá foi muito louco. Muito louco. Todas as vezes que eu vou para Bauru, antes do último pedágio, a 30 quilômetros de Bauru, eu passo na frente da fazenda que meu pai bateu o caminhão lá e pegou fogo. Passo na frente. Todo mês eu passo lá, às vezes já passei mais de 2 vezes. Eu passo no lugar, de madrugada, às vezes minha esposa dormindo, eu passo. Quantas vezes o diabo tentou falar assim para mim, ó, aqui é o lugar. Mas aí, pastor Tiago, eu olho para a cicatriz que a vida causou em mim, e eu falo assim, com Cristo eu venci. Amém ou não? É apenas uma cicatriz. Uou! A verdade do Evangelho diz que eu sou mais do que vencedor, porque eu tive uma experiência com o amor paterno de Deus. Então, as suas frustrações, decepções, abusos que você sofreu, palavras que te machucaram, posso falar uma coisa? Tira isso das suas costas e tenha uma experiência nessa noite com o amor paterno de Deus. Quantas vezes eu passo lá, pastor, de madrugada às vezes, né, sozinho, passo bem na frente, e eu falo, uou, isso é só uma cicatriz, eu venci. Se você olha para a cicatriz da sua vida, e talvez isso te traz raiva, sabe, decepção, frustração, se entregue ao amor paterno de Deus nessa noite. Volte ao ambiente da intimidade, volte ao ambiente da adoração. Eu vou terminar lendo um versículo para você. Então, você está inserido na missão de Deus. Qual que é a missão de Deus, irmão? Ser um Cristo
para uma multidão que está sofrendo lá fora, sim ou não? Qual que é a missão da igreja? Ser igreja lá fora. Você representa a comunidade de pessoas que tiveram uma experiência com amor paterno. A porta tem que estar aberta, irmão, para receber qualquer um que entrar ali. Qualquer um, irmão. Traficante bater ali, parar a moto, querer entrar arrependido, a porta aberta. O amor paterno de Deus está aqui. A prostituta, o mentiroso, qualquer um, a porta está aberta. E o amor paterno de Deus que está em nós, a gente vai ser Cristo para a pessoa. Sim ou não? A tua missão é ser igreja fora da igreja. É ser Cristo para a multidão que está sofrendo lá fora. Por quê? Nós só podemos amar porque Jesus nos amou primeiro. E amar a Deus, o que é amar a Deus? O amar a Deus é quando você vê essa prática sendo feita ao próximo. Aí você está amando a Deus. É quando muitas vezes você se esvazia de você para encher o outro. É quando muitas vezes lá no seu trabalho, na tua faculdade, lá onde você está, as pessoas não te conhecem como um evangélico. Elas falam assim: esse camarada é igualzinho a Jesus, cara. Ele fala diferente, ele tem um abraço, hein? Ele tem um toque, ele... Meu Deus, que olhar que essa pessoa tem, de amor, não julga, não aponta. Ela é um Cristo, ele carrega Jesus no nome. Mas por que você faz isso? É quando você se depara com o amor paterno de Deus e vê que Ele te amou primeiro. Quando você não tinha nada para dar, Ele te amou primeiro. Quando você não tinha nada para oferecer, Ele te amou primeiro. Eu vou encerrar com esse versículo aqui, irmãos, ó. 1 João, capítulo 4. Eu vou ler aqui na Bíblia Mensagem. É bonito demais o que está escrito aqui. Se você puder, olha aqui para cá e acompanha aqui o que eu vou ler aqui, ó. É quase uma oração, sei lá. Diz assim, ó, 1 João, capítulo 4, versículo 19, 20 e 21. Diz assim, ó: mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados. Pois primeiro fomos amados, por isso, agora podemos amar. A verdade é que Ele nos amou primeiro. Sem que alguém se vanglorie dizendo: eu amo a Deus, mas odeia e despreza o seu irmão. É mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus que não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é, sem rodeios, amar a Deus se vê na prática de amor ao próximo. Vocês precisam amar os dois. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Esse é o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse a nós mesmos, né? Então como que eu amo? Eu não consigo amar quem eu estou vendo. Como é que eu venho aqui, canto, adoro Deus que nem estou vendo, né? Quem entendeu aqui, irmão, do começo até agora aqui? Quem quer aceitar esse desafio? Só que eu posso falar uma coisa para você, para a gente fechar aqui. Se lança ao amor paterno de Deus. Eu te contei um pouco da minha história, e eu passo tanta coisa, já passei tanta coisa. Se eu tivesse olhado para pessoas, família, até mesmo igreja, as pessoas viraram as costas. Mas eu tive uma experiência com o amor paterno de Deus, e isso não me deixou sair da igreja, da comunhão, do costume de congregar. Isso não me tirou do ambiente de adoração e de intimidade, que muitas vezes é no quarto. Entra na porta do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará.